eu costumo me preparar muito antes, né, para qualquer coisa. Antes de eu decidir qualquer coisa, você vê agora, né, nesse momento, não tem nada a ver com futebol, né? Eu decidi ter um cachorro. Então, assim, eu me preparei uns 3 meses para ter um cachorro. Entendi. Né? Eu me preparo muito antes, né? Então, assim, não tem uma coisa que eu não tenha, assim, que faria de novo, não. Eu faria tudo igual. É. Né? Agora, o difícil daquele momento ali é segurar o ego, né? Você sabe disso, né? Então, acho que esse é o mais difícil. Seu ou dos outros? De todo mundo. Nosso também, né? De todo mundo e o nosso também, com certeza. A vaidade no futebol, ela é o que destrói, né? E destruidor. Quando a gente é campeão brasileiro em 2012, e aí é uma coisa que eu aconselho qualquer dirigente hoje no Brasil, porque a gente quer copiar muito o modelo europeu, né? É óbvio que tem muita coisa boa lá, é óbvio que eles estão muito na frente. Sim. Mas o melhor momento de se mudar um elenco no futebol brasileiro é no momento da vitória. É no momento da vitória. E é uma coisa que a gente não fez. Isso eu me arrependo. De não ter colocado isso na mesa, que a gente poderia mudar ali umas 3, 4 peças para dar uma renovada no elenco. E aproveitar que eles estão valorizados, vender, negociar. Exatamente. Eu acho que isso é um conselho que eu deixaria para qualquer diretor, qualquer gestor de futebol. O melhor momento para se mudar é quando... Tanto que aí vocês são campeões brasileiros em 2012 e vem o rebaixamento em 2013, vamos dizer, né? Aconteceu, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Mas antes disso, campeão... como é que era, voltando um pouquinho dessa relação do Celso, Unimed, você e o Peter? Quanto tempo durou isso? Porque teve um embate ali, né? Um momento de embate ali. Foi durante a tua permanência como vice ou você saiu e esse embate foi depois? Desde quando eu entrei, né? E o que eram esses embates? O que acontecia ali? Era uma coisa, era vaidade, era ego, era uma coisa boba, porque a gente tinha que remar junto, né? Era o mesmo clube. E aí quando você começa a ganhar, quem é o pai da criança, né? E é que tá. Sou eu, não, é ele, não. Poxa, na hora que ganha é ele, na hora que perde sou eu. E, na verdade, é tudo junto, né? Perde todo mundo, ganha todo mundo. E tem gente que quer ser maior, eu acho que isso que é o ruim. Mas... Na tua visão, tinha alguém certo ou errado, ou os dois certos, os dois errados, cada um com sua visão? O que é certo, o que é errado no futebol, né? O futebol é tão subjetivo, eu acho, né? Porque você vê os treinadores, né, assim, no Brasil. Tem uns que gostam de jogar de um jeito, outros gostam. O que é o certo, o que é o errado, né? Eu acho que a gente tem que saber... O que vai dar resultado. O que vai dar resultado, né? Eu acho que, assim, tem que ter diálogo. Diálogo, sentar e realmente conversar. E você tentava fazer esse diálogo? Era o que eu mais fazia, né? E mesmo assim não... Era o que eu mais fazia. Eu acho que funcionou bem. Durante um tempo. Funcionou bem durante um tempo, né? Mas esse cabo de guerra sempre existiu. E vem 2013. Você sai em 2013, né? Por que você saiu? E quando que você sai? E o que acontece, na sua visão, para o Fluminense ter sido rebaixado ali em 2013? Bom, não tem problema eu falar isso, porque isso vazou na época, notório, né? Eu tinha um contrato com a Unimed, a minha empresa já tinha um contrato. Antes de eu entrar para o futebol, a minha empresa já prestava um serviço de consultoria esportiva para a Unimed. Até porque você fazia toda a parte de organização também lá do esporte olímpico, própria, não tinha, ou era fora do Fluminense, era para outras... Fora do Fluminense, para a própria Unimed, óbvio que eu ajudava o Fluminense com isso. Claro. Né? E isso se manteve, até porque, você imagina, um vice-presidente estatutário não tem como, não recebe. Sim. Isso eu acho uma outra coisa absurda nos clubes, defasado. Né? Uma pessoa que está envolvida 24 horas, se expõe, tem que ter preparo para estar ali e ela não poder receber nada. Então, eu acho isso um absurdo. Isso é uma coisa do século passado. A gente conversou aqui com o Euriquinho defende isso, porque ele acha que o estatutário, ele conhece a política do clube, ele botou a opinião dele, eu respeito, a gente tem que respeitar a opinião das pessoas, mas que eu falei, por que o presidente não recebe? Né? Por que não é remunerado o presidente? Por que os vices, desde que ele tenha currículo, capacidade e tudo, cada um tem uma visão, cada um tem uma maneira de olhar. Na minha visão, eu acho muito temerário até uma pessoa se dedicar
24 horas como a gente, né, se dedica, quem vai trabalhar com futebol, não tem como. Se você não se dedicar 24 horas, Sandrão, você não vai ter capacidade para assimilar o que está acontecendo, para tomar decisão. Então você não serve para nada. Então, Você não pode ser vice de futebol, a decisão passar por você, minha visão, e você ficar de 8 da manhã às 6 da tarde no teu trabalho, e você chegar às 6 da tarde no clube e falar, isso não existe. troca o treinador, não troca... Você tem que acompanhar o dia a dia. E para você acompanhar, você tem que ser remunerado. Não. Ou então tira os vices. E digo até mais, isso nunca deu certo. Não. Né? Porque os clubes encontram na situação que estão hoje por desse tipo de gestão. Que é a gestão das 6 da tarde, que eu falo. Exato. Então, assim, isso é defasado, isso é uma discussão enorme. E né? para mim é uma hipocrisia tremenda de o cara não poder receber, não poder ser remunerado. Todo mundo é remunerado no futebol. Mas, enfim, cada um com a sua tese, cada um com o seu... E aí você tinha esse contrato com a Unimed e ele vazou. Como é que vazou isso? Você... Mas alguém, fiscalização da Receita, foi na Unimed com o Fluminense, né? Não foi só exclusivamente o meu contrato, todo mundo tinha contrato com a Unimed, e aí tinha lá o meu. Mas pincelaram, óbvio, foi a mando de alguém, para expor isso e com medo do Sandro vir candidato a presidente. Aí é que surge teve isso também. Porque quando a gente estava ganhando, todo mundo já sabia que existia esse contrato e ninguém falava nada. Né? Então, assim, é uma hipocrisia mesmo. Né? Mas... E aí, com medo da ascensão política que o Sandro já estava tendo, já estava vindo... E que eu nunca, jamais seria candidato. Isso eu já tinha colocado, era certo. Tanto é que era certo que seria meu último ano na vice-presidência do Fluminense, em 2013. Entendi. Eu queria terminar 2013, mas o ano começa futebol, você sabe que é instável, né? O Abel vai embora, aí que já quebrou a liga, né? Começou 2013, a Libertadores, vocês... Eu lembro que a final contra o Botafogo, que é essa que você comentou aí... Foi em Volta Redonda, Foi em Volta Redonda. Vocês jogam o jogo da Libertadores, voltam... joga contra a gente, perde, e aí vocês vão fazer o outro jogo da Libertadores e são eliminados. Eu acho que ali Paraguai. Eu acho que ali o Abel não, sai. O Abel ainda continua ali. Ele sai quando? Ele sai depois de uma derrota do Grêmio, que a gente ficou 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. A gente não estava ali na parte de rebaixamento, mas... Enfim, aquela coisa, né? Pressão da torcida, pressão de todo mundo. Já acabou a liga. Ainda como vice? Eu ainda como vice. E aí decidimos a saída do Abel. E eu acho que ali quebrou todo 2013. Acho que ali foi talvez o grande erro do Fluminense.